Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui começando mais um tutorial para vocês e dessa vez a gente vai falar de um módulo mais avançado, explorando o Topodato de uma maneira que você tenha mais um serviço de apresentação de cálculos, enfim, o que o Topodato lhe pode oferecer. Então eu tenho aqui na tela um levantamento de um terreno natural, no qual eu vou projetar um platô com essa geometria aqui, ó, desenhada aqui. Então quando você for projetar um platô, desenhe com o comando Polyline, certo? E veja o sentido que você desenhou, porque através desse sentido você vai indicar no desenho do platô o lado que vai ficar a sua crista, o seu pé de corte, enfim. Você vai ter que informar de acordo com você desenhou essa polilinha. No caso aqui, eu desenhei a polilinha sentido anti-horário, então meu talude vai ficar à direita. À direita. Então, uma vez desenhada sua geometria, já descarregado seu terreno, triangulado, eu vou projetar o platô aqui. Esse platô vai estar na cota, vou até escrever aqui, na cota desse platô, 890. Vou deixar até aqui certinho aqui, para a gente lembrar. Então, esse platô vai estar na cota 890. Como é que você faz para desenhar platô no Topodata? Você vai lá em aplicativos, nesse ícone aqui na parte inferior, desenho de platô de taludes, clique aqui, surge a janela de platô, aonde nós vamos configurar o nosso projeto aqui, ó. Aqui em cima eu configuro as rampas, né? Quando aterro e quando corte, na horizontal e na vertical. Aqui eu configuro a distância dos pentes do talude no meu desenho, né? Aqui eu ativo se eu quero desenhar o talude e inserir os pontos automaticamente, para gerar o MDT depois. Então vamos deixar ativado aqui. Aqui a cor do ponto, a altura do ponto. Aqui você indica o layout da malha triangular. Qual o layout do meu MDT? Aonde eu vou desenhar meu platô? Qual que é o layout? O layout é o malha triangular pontos assembleia 1. É essa malha aqui, ó, que está no AutoCAD. Qual o layout dos pontos que eu quero o desenho do meu platô? Um pouquinho, pontos, platô, YouTube, fica mais familiar. Qual que é a cota do meu platô? Eu digito aqui, ó, 890. Se for uma berma, um talude que tem um caimento, você pode digitar a cota final aqui, a inicial e final. No caso é um platô, só uma cota só. Então ele vai considerar a cota final como 890, certo? Então é considerado nivelado. Aqui embaixo eu indico o sentido do meu talude em função da minha polyline que eu desenhei. Então, como eu falei, o meu talude vai ficar à direita do sentido que eu desenhei. Então eu vou desenhar aqui, ó, à direita, indicar aqui à direita. Aqui a cor da saia do talude, né, do desenho, cor dos pentes. Basicamente as configurações é isso. Eu clico aqui nesse ícone aqui, ó. O que o Topodato solicita pra gente? Pra gente indicar a polyline que forma o polígono ou uma crista de um corte que eu quero desenhar o talude. No caso aqui é um polígono. Vou selecionar, confirmo com Enter. O Topodata inicia o cálculo.
Ele está calculando, desenhando. Eu só vou dar uma pausa aqui e continuar assim que ele terminar de fazer o nosso taludes. Então o Topodata agora terminou de calcular, está desenhando para a gente os taludes, e a gente vai analisar como é que ficou esse desenho. Os pontos, está tudo certinho, beleza, se ele calculou certinho. Eu tinha informado a vocês que o sentido do talude era a minha direita, na verdade era a minha esquerda, né? Foi acertado e ele nos calculou. Então vamos analisar agora o resultado aí. Esse é o resultado do cálculo do Topodata, já o desenho, né? Vamos colocar no modo 3D para a gente visualizar como é que ficou os pontos aqui, ó. Vou no AutoCAD aqui, View, Orbit, né? Orbitar, vamos orbitar aqui e verificar se o desenho, se ele foi calculado corretamente. Beleza? Na cota 890 lá, alguns acabamentos a gente tem que fazer, né? Como ligar essas quistas aqui, mas enfim, de qualquer maneira tem sempre acabamento no seu projeto, no seu desenho, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos triangular esses pontos aqui que ele gerou, para a gente gerar o MDT desse platô. Na verdade deu tudo escavação, né? Vamos lá. Como é que a gente gera o MDT? No modo triangulação, né? Vamos atualizar o layer dos layers aqui. O layer dos pontos. Qual foi os layers que eu indiquei lá? Ó, pontos, platô e YouTube. Ele já me sugeriu aqui o nome da malha. Vamos deixar assim: malha triangular, pontos, platô e YouTube, assim. Vamos não definir o tamanho dos lados dos triângulos aqui, ó. Se eu quiser definir alguma distância máxima do lado do triângulo na triangulação, é só ativar aqui e escolher o valor aqui. Vamos deixar desativado. Vamos só mudar a cor aqui, ó. O default do Topodata está na cor 159. Vamos colocar uma cor mais com evidência aqui, ó. Vamos colocar uma cor 4, por exemplo. Vamos pedir para triangular. O Topodata já calculou, dá OK. O que a gente vai fazer aqui, gente, em função dessa triangulação que ele nos retornou? Fazer o nosso acabamento, né? Usando o bom senso aí de profissional. Você aí, um topógrafo, um técnico, um engenheiro, um arquiteto, tem que ter esse bom senso. Então vamos apagar os lados que não nos interessa dessa triangulação aqui, ó. No caso aqui, eu tô apagando com crossing, né? Eu chaveei esse layer de baixo aqui para não apagar essa malha de baixo aqui. Chaveei assim. Coloquei o cadeado no layer da nossa malha aqui, ó. Tá cadeado, tá chaveado, né? Vamos apagar esse. Usando bom senso aqui, você tem que fazer o acabamento do seu projeto. Vou deixar aquele triângulo ali. Essa famosa triangulação de Delaunay, né? Uma triangulação usada na topografia digital, mas que alguns resultados nas bordas deixa uns triângulos muito obtusos. Então você tem que fazer o acabamento e apagar, né? Para quem não conhece a triangulação de Delaunay aí, existe uma matemática em função dos pontos de amostras. Através dessa matemática ele define quais pontos vão formar o triângulo, certo? Qualquer dia desse eu vou fazer um tutorial como é feita essa matemática aí para vocês entender. Às vezes a gente vê um monte de triângulo aí e não sabe como é que foi feito essa triangulação. Então existe por trás
disto uma matemática criada por Delaunay, que é mundialmente usada em vários segmentos da computação gráfica. Então, vamos fazer nosso acabamento, né? Um bom profissional, gente, usa o bom senso e faz seu acabamento, né? Fica um serviço bonito, um serviço apresentável, de qualidade. Isso que é mais importante. Então, o Topodata quer mostrar isso para você, que você pode fazer serviços muito bonitos, tridimensionais e fornecer um resultado muito bom. Bom, o que eu fiz aqui? Gerei o platô, os pontos do platô, triangulei, né? Gerei a malha desse platô. Vamos só visualizar tridimensionalmente como é que ficou. Deixa eu congelar o layout dos terrenos aqui, ó. Malha triangular. Congelado. Agora vamos navegar aqui, ó. Orbitar, né? Verificar se está tudo ok, se não tem um ponto aéreo aí, ó. Você tem que fazer sempre essa verificação. Aqui, ó. Tem dois pontos aqui que está aéreo. O que você faz quando acontece isso? Você apaga, vem no modo triangular, seleciona o layout da malha triangular, né? Foi gerada, apaga ela, comando apagar e retriangula. Como eu eliminei aqueles pontos, ele não vai aparecer mais aéreo aquele ponto irregular lá. Pontos para o YouTube. Por isso que é bom sempre olhar antes de fazer o acabamento. Olhar se tem algum ponto irregular, se o Topodata calculou certinho. E fazer o nosso acabamento, né? Vamos verificar, orbitar, ver se está tudo beleza. Lá no comando View, Orbit. Usando tudo os comandos do AutoCAD. Deixa eu apagar esse 890 aqui. Vamos orbitar aqui. Dá-se a impressão que tudo beleza, né? Bom, vamos colocar em planta aqui. Eu só ver aqui um modo realístico aqui, como é que ficou aqui, ó. Visual estilo do AutoCAD, realístico. Isso tá tudo beleza. Esse é o nosso platô criado como Topodata. Tô vendo aqui orbitando ele. Tá tudo ok, né? Tá. Vamos planificar aqui. Voltar no modo aramado aqui, ó. Vamos descongelar agora o nosso TN para a gente. A gente percebe aqui, gente, que em volta do nosso platô está encaixado certinho com o TN. O que eu vou fazer agora? Vou criar uns pontos na borda aqui com as cotas desse TN aqui, ó. Certo? Como é que eu faço isso dentro do Topodata? Aqui no modo pontos, inserir ponto, vou na seção aqui, ó, insere pontos na malha triangular. Eu vou inserir pontos aonde? Nessa malha do TN, mas esses pontos vai pertencer a esses pontos do platô. Aqui vou indicar o layout dos pontos do platô, né? Pontos, platô e YouTube. E o layout da malha que eu vou inserir esses pontos aqui, ó. Vou calcular esses pontos, que é a malha triangular pontos assembleia. E agora é só clicar nos locais que eu quero os pontos. Vamos indicar o que os locais, ó. É só ir clicando, ó.
aonde você quer clicar na malha, vai clicando. Depois, para finalizar com essa, que ele vai inserir os pontos desses pontos clicados. Eu estou clicando em volta desse platô para você criar os pontos para mim fechar com o STM do platô. Vou colocar uns pontos em volta de todo o platô. Ó, aperto o ESC, o Topodata insere os pontos em volta do meu platô. Ó. Vamos continuar inserindo pontos nesses pontos mais vagos aqui, ó. Vamos compor esse MDT do platô com essa porta encaixando com o MDT do terreno natural. Um terreno natural. Aperto o ESC, ele insere os pontos. Beleza? Vamos sair aqui. O que agora a gente vai fazer? Vamos retriangular esses pontos do platô. Então o MDT vai ser encaixado com esses pontos em volta aqui. Vamos lá no modo de triangulação. Selecionar o layer da malha triangular que a gente girou anteriormente. Ó. Malha triangular, pontos de outubro. Vamos apagar ela. Vamos apagar ela. E vamos retriangular esses pontos do platô. Foram acrescentados esses pontos de borda com as cotas do TN. Então vamos lá selecionar pontos do platô YouTube, né? Vamos atualizar o layer aqui, ó. Vamos pegar os pontos platô YouTube, ó. Pontos platô YouTube. Ele sugeriu esse layer. Só clicar aqui em triangular. Veja bem, o Topodata já triangulou, conformando aqueles pontos que eu tinha inserido com terreno natural aqui nos pontos do platô. Vamos passar a fazer uns pequenos acabamentos da nossa malha aqui, ó, para ficar o serviço mais apresentável aqui. Apagar esse triângulo aqui, ó. Muito obtuso aqui. Esse também. Esses aqui. Aí conformou aqueles pontos que eu inseri em cima desse terreno natural com os pontos do platô. Vamos só congelar agora esse layer da malha aqui de baixo, aqui ó, TN, malha triangular, esse daqui. E vamos orbitar aqui esse MDT para ver se tá tudo certinho, se não tem algum ponto perdido aí, ó. Ele conformou, veja bem, o Topodata conformou, eu fiz uma conformidade com aquele terreno natural na borda do meu platô. Poderia deixar sem conformidade, porque eu quero fazer, vamos fazer agora um acesso descendo esse platô aqui, para vocês verem a partir desse terreno natural aqui, ó. Então beleza, né? Vamos planificar aqui. Vamos deixar congelado o nosso TN. O que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai fazer um acesso saindo aqui de cima e encaixando aqui embaixo, usando também o módulo aplicativo platô. Eu fiz o platô com o aplicativo platô. Agora eu vou fazer esse acesso
saindo aqui de cima, fechando lá embaixo na cota 890, que é a cota do meu platô lá. Primeiramente você desenha a borda do seu acesso, uma borda. Vamos fazer um acesso saindo aqui, ó, dessa beirada aqui, conformando o talude com esse talude, vindo e chegando aqui embaixo. Vou fazer uma polilinha, né? Sempre desenho com polilinha. Saindo daqui, ó. Ligar o orto. Vai vir aqui, eu vou fazer uma curva aqui. Aqui vem e aqui. Então, esse eixo aqui vai ser o eixo do meu acesso, né? Só vou fazer um raio aqui, ó. Tá muito pequeno, deixa eu aumentar esse raio aqui. Ver se aqui se fica legal esse raio aqui. Tá bom. Então veja bem, eu desenhei com o comando Polyline a minha borda do meu acesso do lado direito. Agora vou dar offset aqui de 3 metros à esquerda, que vai ser a outra borda do lado esquerdo. Vou dar offset do AutoCAD 3, vamos ver se vai ficar bom com 3 metros. Beleza. Então veja bem, eu desenhei duas bordas do meu acesso, do lado esquerdo e do lado direito, saindo daqui, ó. Fiz uma borda de offset da distância. Veja bem, eu desenhei a minha polilinha a partir daqui para lá. Então, desse lado o meu talude deve ficar à direita e na borda esquerda, do lado esquerdo, o meu talude. Você tem que saber sempre essa orientação para informar para o Topodata. Qual que é a minha cota de saída aqui desse acesso aqui? Vamos colocar ele na cota de saída com essa cota aqui, ó, 897.116. Vamos anotar aqui, 897.116. E a cota de chegada do nosso acesso é na 890, que é lá no meu platô. Tá. Com esses dados e o desenho feito, eu vou lá no aplicativo, platô, vou indicar o layout da malha. Qual que é a malha que vai ser o meu acesso? Essa malha criada aqui, ó. A malha é a malha triangular pontos de acesso. Vamos só verificar essa malha direita aqui, ó. Malha triangular pontos platô YouTube. Vamos lá no aplicativo platô. Malha triangular pontos acesso YouTube. Vamos selecionar ela aqui, ó. Vamos indicar a malha aqui. Malha triangular prontos platô YouTube. Qual que é o layout dos pontos que eu vou criar esse acesso? Vamos colocar pontos de acesso, né? Vamos fazer com que o Topodata crie um layout chamado pontos do acesso ao platô, por exemplo. Indiquei a malha, indiquei o nome do layout dos pontos. Qual que é a cota que eu tenho que formar aqui? A cota de saída vai ser a 897.116, como a gente já tinha pegado aí, 897.116. E a cota final do nosso acesso, 890. Eu digito aqui, ó, início e final. Vamos desenhar o sentido, primeiro sentido à esquerda do nosso acesso, depois à direita. Então indica aqui a esquerda, configura aqui as cores, altura, beleza. Só clicar aqui nesse ponto aqui
e indicar a borda esquerda, que é o sentido esquerdo primeiro, ó, que eu indiquei lá. Topodata irá calcular e inserir os pontos do nosso lado esquerdo do acesso. Vamos esperar ele calcular, né? É muito cálculo envolvido aí, é uma geometria analítica, né? Em que envolve retas, planos, enfim, é uma matemática internamente nesse algoritmo que a gente usa para o Topodata chegar a esse resultado aí. Vamos fechar aqui e vamos analisar essa borda esquerda do nosso acesso aqui, ó. Vamos orbitar aqui, comando orbit, e olhar como é que se ele encaixou certinho na nossa cota embaixo, a saia, beleza? Ok aí, tá tudo certinho? Vamos fazer o nosso lado direito. Vamos planificar aqui, ó. Nosso lado direito, voltando lá no nosso platô, é só mudar aqui para a direita, aqui, ó. Sentido do talude é a direita aqui, ó. Clicar nesse botão, o ícone, e selecionar a polilinha. O Topodata irá calcular, veja bem, esse lado direito aqui, ó, você vê que a saia vai bater nessa outra saia aqui e compor o nosso talude do acesso. Tudo isso usando o Topodata, né? Essa é uma série de tutoriais avançados em que você vai ver o que o Topodata é possível fazer nesse segmento de modelagem digital para você. Ele me calculou aqui, vamos orbitar aqui agora e ver como é que ficou. Ó, bateu certinho lá no outro talude, encaixou e morreu aqui na cota 890 aqui, nossa aqui, certo? Bom, fiz o platô, fiz o acesso. Agora vamos triangular, gerar esse MDT aqui desses pontos criados aqui do acesso. Só vou chavear esse layer aqui dos pontos do platô aqui, ó. Chavear para a gente não poder apagar acidentalmente aqui, e essa malha também. Essa malha aqui. O que a gente vai fazer? Vamos triangular esses pontos aqui, ó. Aqui eu posso triangular com uma distância definida, né? Só pegar a maior distância aqui para a gente mais ou menos saber quanto vai ser a maior distância dos triângulos aqui. Pô, distância máxima uns 10 metros aqui, que não vai dar muitos lados obtusos. Então vamos lá, triangulação. Pegar os pontos que eu criei, pontos de acesso, não, pontos do acesso do platô. Ele já me sugeriu, colocou o nome aqui da malha. Vamos definir aqui como a máxima distância dos lados do triângulo com 10 metros, ó, e clicar em triangular. Calculou, triangulou, ok. Ele já me gerou a nossa malha. Vamos só mudar a cor da malha aqui. Aonde você muda a cor da malha aqui? Aqui, ó. Seleciona o número da cor com essa cor aqui e manda atualizar. Mas você tem que informar o layer da malha aqui, ó, e atualizar. O que a gente vai fazer agora? O acabamento da nossa, usando o bom senso aí de profissional, fazer o acabamento. Você vê que isso não pertence aqui, não pertence ao acesso, então você apaga. Aqui também essas malhas não pertencem ao acesso. Como eu chaveei a outra malha de baixo, eu posso selecionar por crossing e não apagar.
não vai apagar. Ó, essas malhas aqui também não existem. Não existe, né? O que a gente vai fazer? Vamos orbitar para a gente ver como é que ficou? Vou só salvar o desenho aqui para a gente não perder. E vamos orbitar o nosso desenho para ver como é que tá. Estou vendo aqui uns triângulos que não pertencem ao acesso. Vamos orbitar aqui. Esse foi o MDT gerado pelo Topodata aí. Vou congelar essas duas linhas aqui. Vamos jogar para um layer congelado aqui da malha aqui, ó. Da malha. Esse layer está congelado, vamos descongelar ele e passar essas duas bordas aqui para um layer congelado aqui. No caso, vamos colocar aqui desse layer aqui. Ok. Então, eu fiz o platô e fiz o acesso usando o Topodata aí. Agora, se alguém pergunta, e o cálculo disso aí? E o volume desses materiais aí? Você faz com o Topodata? O que você acha? Claro que sim. Vamos descongelar a malha do TN aqui, ó. Malha do TN. É essa daqui. Eu tenho 3 MDT aí, ó. TN natural, platô e do acesso. Aí te pergunto, qual que é o volume desse acesso aí? Vamos calcular usando o método por malha retangular. Aonde? Módulo medição. Nessa guia aqui, ó, cálculo de volume por MDT. Aqui vou indicar a primeira malha da medição atual, que é essa malha do acesso aqui, ó. Malha triangular, pontos do acesso. Platô, acesso para essa. Primeira do projeto, depois do TN que você quer calcular a malha. Qual que é o TN desse acesso? Base. É a malha do platô. Então você vai indicar aqui, ó. Malha triangular, pontos, platô e YouTube. Aqui, gente, você vai selecionar com esse botão aqui a área que eu quero calcular pela malha triangular. É só essa área onde tem o acesso. É só clicar aqui nesse botão. Esse botão aí e selecionar a área onde eu quero o cálculo. Indiquei os dois layers. Agora é só indicar o local da região da malha retangular. Só clicar nesse botão aqui, ó. Topodata solicita que a gente indique 2 corners. Vamos pegar 2 corners que abrange esse MDT aqui. Então vamos clicar aqui, ó. Abrir e clicar aqui nessa parte inferior aqui, ó. Desde que pegue todo o MDT. Aqui embaixo você indica a distância da malha, informando: quanto menor a distância da malha retangular, maior a precisão do cálculo. O default aqui do Topodata é 1 metro. Vamos colocar vou querer uma coisa bem exata, 10 centímetros, ponto 10. Configurou, informou a distância da malha. É só clicar aqui, calcular volume.
o Topodata prepara as informações do AutoCAD e começa a calcular a malha retangular entre esses dois MDT. Ele nos informa o valor na tela após o término dos cálculos. É bom você anotar que para depois gerar um relatório aí graficamente, aí o volume que deu 1 metro cúbico de corte, deve ser naquela beirada ali onde na chegada ali deu esse 1 metro, e o resto é tudo ateu. Vamos anotar aqui 1777,662 metros cúbicos. Esse é o acesso, volume do acesso. Sai, né? Vamos calcular agora o volume entre o TN natural e o platô. Atualizo o layer aqui, para zerar aqui. Qual que é o layer do meu projeto? Platô. Primeiro do projeto. Malha triangular, pontos de acesso, platô e YouTube. E do TN. Desse TN maior aqui. É malha triangular, pontos, assembleia 1, ok? A região de cálculo já muda, você tem que selecionar aqui, clica em indicar, selecionada, e pegar toda a borda que compõe o MDT, ó, do platô. Selecionou, beleza? Configurou tudo certinho aqui, é só pedir para o Topodata calcular. Então esse resultado desse cálculo aí agora vai ser entre o TN e o platô. Entre o TN e o platô. Vai dar somente corte, né? Pode ser que dê alguma rebarba de aterro, porque a gente confrontou essa chegada do platô com o TN natural. Pode ser que dê, em função da triangulação das bordas, deu um pequeno aterro, aí a gente ignora esse volume aí. Como é a distância da malha retangular é 10 centímetros, então o processo é um pouco mais demorado, mas o resultado é mais próximo da realidade. Ó, aquele ajuste da borda do platô com TN deu um aterro de 40. Na verdade não existe aterro, é só a conformidade do MDT aqui, você ignora. Vamos pegar só o corte, ó. Deu 21.383.402 metros cúbicos. Tá aí. Se pedirem o cálculo desse volume, você apresenta esse resultado aí. Vamos navegar aqui em 3D. Vamos só congelar esses layers dos pontos aqui, ó. Pontos platô. E congelar os pontos do acesso. Pontos do acesso, né? Qual que é o layer mesmo disso? Pontos do acesso. Vamos congelar aqui. Vamos enquadrar o nosso desenho aqui. Se a gente orbitar aqui agora, a gente vai ver os 3 MDT. O meu TN, o meu acesso e o meu platô. Deixa eu congelar essa malha triangular aqui, ó. Vamos apagar essa.
Então, já, uma vez apagado as bordas, vamos navegar aqui. Vamos dar um plano aqui só para a gente ver como é que ficou o nosso trabalho. Aí, o platô, o acesso e congelado está o nosso TN. Vamos só orbitar aqui, ó, a gente ver se tem alguma falha, alguma coisa. Vou colocar no modo perspectiva aqui, ó, e no modo realístico do AutoCAD. Daí está o nosso acesso inteiramente ao platô, feito com o Topodata. Você viu aí que é fácil trabalhar com Topodata, né? Em poucos minutos você calculou, você desenvolveu esse processo. Então, se você é um profissional da área e quer uma ferramenta para ter esse retorno, entre em contato com a gente, solicite já o seu Topodata. Tá um preço acessível a todos e faz todo esse trabalho, um trabalho apresentável, de qualidade e rapidamente, né? Isso que é importante. A gente precisa às vezes de tempo e o Topodata está aí, uma ferramenta espetacular que nos traz esse retorno, ok? Dê um joinha no canal aí e participe sempre aí. Novos tutoriais avançados em 3D estarão por vir com o Topodata, ok? Valeu!